mulheres que estão buscando chegar na posição executiva e que para isso estão dispostas a investir no seu desenvolvimento. Porque, né, a gente precisa estar preparado para chegar na posição executiva e por isso que a gente precisa investir no nosso desenvolvimento também. Já foi lá muito tempo atrás, meados do outro século, que se imaginava que a gente fazia faculdade e depois disso estava tudo resolvido, a gente ia trabalhar e com o conhecimento que a gente tinha adquirido, a gente já podia chegar na nossa aposentadoria, descansar e estava tudo resolvido. Hoje em dia, mais do que nunca, a gente trabalha com um conceito, né, de lifelong learning, ou seja, o aprendizado da vida toda, e também life wild learning, né, que a gente tem que aprender aí com todas as oportunidades de ensinamento que a vida traz. Momentos de lazer, momentos em família, muitas vezes trazem grandes ensinamentos para que a gente possa estar aí desempenhando o nosso papel de liderança, porque antes de tudo nós somos líderes, né? Não importa aí se estamos no nível de supervisão, coordenação, gerência, em primeiro lugar nós somos líderes. Esse talvez seja o primeiro estágio, né? O básico, o inicial de tudo é a liderança, é aceitar o desafio da liderança para que a gente possa aí, depois de aceitar esse desafio da liderança, estar galgando na escada aí da hierarquia das empresas até chegar no nível alto, né, o alto escalão da empresa, a diretoria da empresa. Mas realmente não é um desafio simples, né? Não é um desafio assim que também basta estudar que a gente vai conseguir. Existem muitas ações, pequenas ações, ações relevantes que precisam ser feitas para que a gente chegue lá. E uma delas é o nosso desenvolvimento, e o desenvolvimento no sentido de entender mais de gestão. Quando eu comecei o meu trabalho nas organizações, a gente falava muito de qualidade, controle de qualidade, garantia da qualidade. Hoje se fala muito em gestão, e a gestão reúne aí os diversos pensamentos, as diversas ferramentas e um jeito de ser da qualidade. Então eu quero conversar com vocês alguns conceitos que me marcaram dentro aí do trabalho, né, da qualidade, da melhoria contínua, da gente sempre estar evoluindo, né, no nosso trabalho. Eu vou começar com o primeiro conceito, né, faça certo da primeira vez. O faça certo da primeira vez é um conceito que traz dentro dele, né, reúne dentro dele a questão da gente realmente estar preparado. Então, a gente nunca deve iniciar uma empreitada, uma tarefa, um desafio dentro da organização, sem ter um mínimo de entendimento do que realmente a organização está esperando daquele trabalho, quais seriam as grandes metas daquele trabalho, pelo menos 2 metas com aquele trabalho, quais são as expectativas das pessoas que estão ali envolvidas com aquele desafio que você, por exemplo, recebeu, que a sua equipe está recebendo. Então, é muito importante entender os objetivos, entender as metas, para que você possa fazer certo da primeira vez, para que você possa escolher a pessoa certa para estar conduzindo o trabalho, não é? Porque se a gente não entende o trabalho em si, não entende a meta que a empresa tem com o trabalho, não entende as expectativas que as pessoas estão reunindo, provavelmente a gente vai entrar aí na tentativa e erro e vai errar muitas vezes.
E o grande pensamento da qualidade é justamente você estar preparado, você planejar as suas ações para visar um mínimo de erro, né? Porque erro na qualidade é um momento de desperdício de recursos. Então, a gente não pode errar. Mas por que também a gente erra, né? As pessoas erram quando estão diante de uma tarefa. As pessoas erram porque elas não sabem fazer, porque elas não foram treinadas o suficiente para estar desempenhando aquela tarefa, porque elas tinham entendimento que o que elas conheciam, o que elas sabiam daquela tarefa era suficiente, na hora que põe a mão na massa percebe que não era suficiente. Vamos ver outras situações aí que podem levar ao erro. A tarefa não é passada de uma forma clara, né? Os objetivos não ficam claros, a própria tarefa em si, né? O que precisa ser feito, muitas vezes não é colocado, não que o que precisa ser feito precise ser muito bem desenhadinho, não, mas pelo menos as ferramentas que estarão disponíveis, os recursos que estarão disponíveis, precisam ser conversados com quem vai botar a mão na massa. Porque muitas vezes o erro acontece porque a ferramenta é inadequada, né? Tentar colocar um parafuso na parede usando uma ferramenta inadequada vai gerar um buraco e talvez o parafuso não entre e não fique fixado na parede, ele vai continuar na sua mão, né? Usar um alicate, por exemplo, para bater um parafuso na parede, o resultado comigo ia ser uma catástrofe total, ia ser um grande buraco na parede e o parafuso na minha mão e provavelmente meus dedos tudo machucado. Então, todos esses fatores interferem para que seja feito certo da primeira vez. E é por isso que se espera muito das lideranças, que as lideranças se posicionem e pensem assim. E pensem tenham essa preocupação de olhar o todo, de verificar o nível de treinamento das pessoas, escolher as pessoas mais capacitadas para aquela atribuição, para aquele desafio, verificar se todos os recursos, os melhores recursos estão disponíveis e se não estiverem disponíveis, pensar aí nas contingências, em como o desafio então poderia ser resolvido, né? Ser vencido com outros recursos que não os recursos naturais para o desafio, já que eles não estão disponíveis. Tem muito trabalho antes da execução para que se chegue aí numa execução certa da primeira vez, ou seja, sem desperdício de recursos, sem desmotivação. O erro gera muita desmotivação quando as pessoas colocam aí muito esforço e não conseguem chegar no desempenho esperado pela organização. Isso gera muita frustração, não fica um clima bom, as pessoas ficam para baixo, o moral cai. Então, é tudo de ruim. Então, fazer certo da primeira vez não é uma falácia no sentido de que isso é impossível. Como é que da primeira vez que você vai fazer uma coisa, você vai fazer certo? Bom, se você está preparado, se você está com os recursos necessários para ter aí um bom desempenho, não estou nem falando melhor, de excelência, estou falando um bom desempenho, você está preparado, você tem os recursos, você sabe claramente as expectativas, por que você tem que fazer aquilo, né? Os porquês, o porquê que é importante que seja feito,
quando, Keynes, tá? O famoso 5W, 2H, né? O que, what, né? Quando, when, o lugar, where, quem vai fazer, who, e por que vai fazer, why, né? O porquê, no meu entendimento, é o grande definidor do sucesso de uma empreitada. Porque quando as pessoas entendem os porquês, mesmo diante das dificuldades, dos percalços do caminho, as pessoas são capazes de pensar numa solução para aquele problema que se apresenta ali e vão aí ultrapassando essas dificuldades até chegar no resultado, no desempenho esperado pela empresa. E os dois H's, how é o como e how much, quanto que tem aí de recurso para a empreitada. Então, gente, os tais do 5W e 2H são fundamentais para esse planejamento e para que se chegue ao fazer certo da primeira vez. Então, um grande pensamento, um grande entendimento aí para você numa posição de liderança, quer chegar numa posição executiva, já chega nessa posição executiva pensando assim: vamos sempre com sua equipe fazer certo da primeira vez. Para fazer certo da primeira vez tem que planejar muito bem, e o planejamento começa pelo entendimento do desafio. Né? O que a empresa espera, quais são as expectativas que estão envolvidas, e aí o 5W, 2H, e também a escolha das pessoas que vão estar com você nessa empreitada, e obviamente todo mundo preparado, bem planejado, há uma maior chance de fazer certo da primeira vez, ou seja, sem erro, sem retrabalho e sem perda do moral, né? Porque a gente não quer que as pessoas se frustrem e tenham um resultado de insucesso. Ninguém gosta do insucesso. Então, vamos para um segundo grande ensinamento da qualidade. Para mim, um grande ensinamento que eu tive, né, com o trabalho na qualidade, é que a excelência realmente é um caminho, né? A gente está sempre buscando a excelência, buscando atingir um alto padrão de qualidade, né? Por exemplo, no nosso caso, a gente trabalhava muito com a satisfação do cliente, então a meta sempre era ter um alto padrão de satisfação do cliente. E a gente trabalhava com os índices, né, números índices, os indicadores, e não com percentual. Isso levava, né, a que as pessoas buscassem um padrão de desempenho realmente muito alto, porque 95% de satisfação pode significar que 85% dos clientes estão só satisfeitos, né? E o restante, os 10% restantes, muito satisfeitos. E quando a gente trabalha com o número índice, que é aí ponderado, né? Existe um fator aí de peso para o muito satisfeito, satisfeito, nem satisfeito, nem insatisfeito, insatisfeito e muito insatisfeito, que pode levar a um número índice, por exemplo, de 1,8, que era inaceitável. A gente trabalhava com um número índice de 1,90, 1,95, 1,96, e isso significa um desempenho de muitos satisfeitos. Ou seja, a gente tinha um padrão, um sarrafo bem alto, a gente trabalhava nesse sentido, com um brilho no olho, né? Aquela coisa de querer realmente surpreender o cliente com um alto padrão de qualidade. E isso era muito bom e realmente levava as pessoas a quererem, né? Buscarem sempre fazer melhor e fazer diferente. Só que nesse caminho, né, da excelência, que a gente, na verdade, nunca vai chegar na excelência de verdade, a gente está sempre buscando a excelência. O grande aprendizado que está aí por trás é que
talvez a maior dificuldade nem seja chegar num alto padrão de qualidade, mas sim manter esse alto padrão de qualidade. Por quê? Porque quando você está aqui, um padrão de qualidade mais ou menos, e aí você faz aquele exercício com a tua equipe e começa a entender mais as necessidades do cliente, começa a aperfeiçoar os processos, a buscar mais ferramentas, aperfeiçoa as ferramentas de trabalho, os sistemas de informação, por exemplo, o treinamento da equipe, você vai aí num modo, né, de aperfeiçoamento, de melhoria, os resultados vão aparecendo, as pessoas ficam extremamente motivadas nesse caminho. Não, estamos conseguindo, estamos melhorando e tal, aí pimba, consegue um alto padrão, né? O cliente fica realmente muito satisfeito, o cliente elogia, o cliente faz um boca a boca muito favorável. E aí? Aí chega nesse, e aí? Porque o que mais que a gente pode fazer agora? Porque eu tinha um chefe que falava isso muito bem, né? O mato é alto, você chega, você dá pega lá uma ferramenta qualquer, corta e beleza, né? Já cortou ali, já fica um ambiente melhor. Mas quando você já vai cortando o mato, né? Chega uma hora que não tem mais mato para cortar. E aí, o que você vai fazer para continuar mantendo esse alto padrão de qualidade? O que mais você pode fazer? Então, é um exercício árduo. Quando você já chega num patamar tal de qualidade que parece que não existe mais nada novo que possa te fazer, né, junto com a equipe, chegar nesse patamar mais à frente. Então, é um grande exercício realmente de observação do trabalho, de manter acesa a chama da motivação, de manter o contato com o cliente, porque o grande aprendizado também é que o cliente muda, as expectativas do cliente mudam, e aí o cliente pode se tornar ainda mais exigente do que ele era, e aí você vai ter que dar mais qualidade. Lembro de uma reunião que a gente estava, e a gente trabalhava com esses números índices, e algumas áreas conseguiam um alto desempenho, e outras nem tanto, né? E uma das vezes um dos executivos respondeu assim, né, para a presidência: olha, a questão é, o nosso cliente é muito mais exigente do que o cliente deles. Então, eles conseguem um padrão de qualidade mais alto porque o cliente é mais fácil. O nosso cliente é muito difícil. Então, esse padrão de qualidade que a gente tem não é um pouco menor do que o deles, mas é muito válido, porque ele exige um esforço nosso muito maior. Aí o presidente olhou. Realmente, né? Então, a única coisa que eu posso responder é: se o seu cliente é mais difícil, você realmente precisa fazer mais. Tão simples quanto isso. Não tem outra forma da gente conseguir aí agradar, né? E conseguir uma alta satisfação do cliente se a gente continuar fazendo as mesmas coisas. Isso tendo como desculpa um alto padrão de qualidade exigido, né? Na verdade, a gente tem que sair da perspectiva da dificuldade e ir para a perspectiva do que eu posso fazer diferente, do que eu posso fazer melhor, que vá encantar esse cliente. E foi um choque para aquele grupo, para aquele executivo, para a equipe dele. Tanto é que no outro período das avaliações, para nossa surpresa, eles conseguiram um patamar de percepção extremamente alto e nunca antes eles tinham conseguido esse patamar, provando
que você sair do foco do problema e ir para o foco da solução, das possibilidades, leva realmente a uma grande melhoria. Então, excelência é um caminho. Excelência é difícil porque quando você atinge um alto padrão de qualidade, realmente manter esse alto padrão é extremamente desafiador. O foco não pode estar nas dificuldades que o cliente traz, nas dificuldades de nível de exigência do cliente. O foco tem que estar o que eu posso fazer melhor, o que eu posso fazer diferente. E a indústria japonesa traz sempre muitos exemplos para a gente de como é possível estar o tempo todo aí melhorando para atender o cliente e estabelecendo padrões de qualidade de desempenho altíssimos, e é possível chegar e atender a esses padrões. E obviamente o que é melhor é que quando a gente alcança esses padrões, quando a gente começa a trabalhar nesse padrão mais alto, a empresa roda melhor, como um todo, né? Então, os custos ficam menores, as receitas crescem, o moral da equipe fica melhor, fica mais motivado, mais entusiasmado, e tudo funciona, né? É como se fosse assim um mobilizador de energias positivas. Mais uma vez, a qualidade traz aí grandes ensinamentos e a gente tem que ter esses pensamentos na nossa cabeça, né? Agora, a excelência é um caminho, mas chegar no alto padrão significa que eu vou ter que manter esse alto padrão, e manter esse alto padrão vai exigir bastante trabalho. A gente não chega na excelência e descansa em paz. A gente chega na excelência e arregaça as mangas de novo, porque a luta continua, e agora num padrão ainda mais alto, não é? Então, e sempre é possível melhorar, né? Que é outro ensinamento da qualidade. Sempre é possível melhorar. Acredita nisso. Sempre é possível melhorar. Hoje eu fiz dessa forma aqui, foi ótimo, foi maravilhoso. E o que mais a gente pode fazer, que a gente, no caminho de fazer aquele padrão alto, a gente descobriu que ainda tinha ali um erro que a gente podia resolver, que ainda tinha possibilidade de melhoria de uma ferramenta para termos um desempenho um pouquinho melhor, que ainda tinha possibilidade aqui de ter uma satisfação maior do cliente, e sempre é possível melhorar. Não existe nada, não existe nenhum processo, não existe nenhum treinamento, não existe nenhum espírito de equipe que não possa ser melhorado, que não possa levar a resultados ainda mais superiores. E agora, né, eu vou falar aí o último, porque eu acho que eu já falei aqui de 4 grandes mantras da qualidade que me levam na vida. Vou falar mais 2, né? Vou falar da confiança também no final. Mas agora eu vou falar do tudo que é medido é melhorado. Tudo que é medido é melhorado, gente. Se a gente não mede, a gente não pode melhorar. Que fica aquela historinha lá do gato da Alice, né? A Alice chega lá naquele cruzamento, é um livro que todo mundo tem a oportunidade de ler na infância. Chega no cruzamento, pergunta para o gato: e aí, para onde que eu vou? Aí o gato responde daquele jeito bem, até meio sarcástico, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho vai levar a lugar nenhum, né? Então, é isso. Se você não sabe para onde vai, você faz de qualquer jeito, você vai para qualquer lugar, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A partir do momento que você começa a medir, você começa a estabelecer um novo patamar, né? Eu me lembro que algumas
principalmente as áreas meio, tinham muita dificuldade de estabelecer indicadores, né? Tanto para um planejamento estratégico, quanto para as melhorias da qualidade. E é incrível o quanto que estabelecer um indicador, conseguir mensurar, né? Coisas que pareciam imensuráveis, mas conseguir mensurar, criar ali o indicador e começar a acompanhar o indicador, leva a que as pessoas olhem, uai, mas por que mês passado a gente conseguiu e esse mês a gente não conseguiu aquele nível do primeiro? Então vamos ver, o que deu errado? O que a gente pode melhorar? O que aconteceu? Então, suscita só esse caminho, né? De olhar um mês e depois o outro. Suscita que se entenda mais os processos, que entenda mais as repercussões de ações de outras áreas na própria área. Entenda mais a importância dos colaboradores envolvidos, porque às vezes se identificava como o colaborador entrou de férias, ele não estava aqui para as entregas ABC, e aí outras pessoas tiveram que fazer e elas não sabem fazer tão bem quanto ele. Pode ser um fator, o colaborador que entrou de férias, não pode ser um fator, não, a outra área atrasou a entrega para a gente, como a gente depende do input, do output dessa área como input para a gente, para que a gente possa fazer o nosso processamento e fazer as nossas entregas. A gente teve um problema, porque com o atraso deles a gente teve que correr aqui, aí a gente não conseguiu manter o desempenho. E aí a gente começa a ter controle no nosso relacionamento com a outra área, de pelo menos estar dando esse feedback. Gente, quando vocês atrasam aí, a gente tem um problema muito sério aqui. Então vamos trabalhar junto. O que a gente pode fazer para ajudar vocês para que não haja atraso aí? Então o trabalho começa a funcionar melhor, a integração entre as áreas funciona melhor. O entendimento, estamos todos juntos aqui. Não adianta o meu lado do barco estar sem água, porque na hora que faz água lá na outra área, eu tenho que ir lá ajudar e tapar o buraco, porque senão o meu lado do barco também vai ser atingido. Então, esse entendimento que estamos todos juntos, né? E que a gente deve ter a mesma meta, tá? Junto, mas olhando lá para o futuro, porque precisamos atender cada vez melhor o cliente, as necessidades do cliente. Muito, muito importante e muito bacana, né, esse entendimento de que tudo que é medido é melhorado, porque a gente realmente consegue entender cada vez mais das repercussões dos problemas na nossa vida, né, no nosso dia a dia, e o quanto que isso pode impactar o cliente. Porque às vezes, né, a gente está se esforçando, está lá no dia a dia se esforçando, faz a nossa entrega em cima de um esforço muito maior até do que no mês anterior, e a gente não entende por que o nosso cliente reclama, porque o nosso cliente não está satisfeito. Eles não estão vendo o nosso esforço aqui, mas a gente não está vendo que o nosso resultado não está tão bom. Na hora que a gente começa a medir, a gente tem a noção exata de que realmente não foi bom. Por isso que o cliente não está satisfeito, está justo o cliente não estar satisfeito. E não adianta, né, eu ficar dando explicações. O cliente não quer explicação, o cliente quer solução. E a gente tem que ter uma solução para o cliente. E não é a solução, é uma solução, é rápida. O grande problema é que as pessoas muitas vezes ficam pensando que só existe a solução e aí não entregam nenhuma solução para o cliente. E aí não quer que ele fique insatisfeito. É claro que vai reclamar, é claro que vai ficar insatisfeito. Então você, como gestor, mesmo que o seu cliente seja um cliente interno, tem que ter isso em mente. Tem que entregar uma solução, não é? Então,
tem que entender as repercussões, tudo que é medido é melhorado, meça, crie medidas de valor para que você saiba como é que o seu trabalho está andando. Você não sabe o quanto que isso vai contribuir para que o seu trabalho seja cada vez melhor avaliado dentro da organização. Você não sabe o quanto que isso vai contribuir para o moral da sua equipe, porque eles também vão entender que as coisas não estão tão boas como eles pensam, tão ruins como eles pensam. Porque às vezes as pessoas ficam desanimadas com o trabalho achando que estão com um resultado muito ruim. Na hora que você começa a medir e mostrar para elas, opa, então nós não estamos tão mal. Também tem o outro lado. Então as pessoas, opa, que bom, então esse esforço que a gente teve, a nossa união tem resultado, dá resultado, olha lá, tá aparecendo. Então é muito bom medir, né? E tudo que é medido pode ser melhorado. Pode fazer melhor, pode ser ajustado e assim vai adiante. Vamos falar agora do último fator relacionado à qualidade, que para mim é a qualidade pessoal, não é? A qualidade pessoal é a assinatura. Você assina o trabalho que você entrega, né? Há uma grande historinha aí do Henry Kissinger, que ele pedia para os assessores dele muitas vezes fazerem relatórios ou fazerem algum levantamento para ele, e dois jovens foram entregar para ele um relatório e o Kissinger perguntou: mas esse é o melhor que vocês podem fazer? Aí ele disse: não, a gente ainda poderia fazer umas melhorias, então pode levar. E ele fez isso 3 vezes, da terceira vez eles disseram: ó, esse realmente é o melhor que a gente consegue fazer com todos os dados que a gente tem disponíveis aí pra gente. Aí o Kissinger falou: então agora eu quero ler. É isso, né? A qualidade é a gente ter certeza que nessas circunstâncias, com as informações que a gente tem, com as ferramentas que a gente tem, com o treinamento que a gente recebeu, sim, esse é o melhor trabalho que a gente pode entregar. Então, né, a qualidade pessoal é eu assino embaixo o trabalho, esse trabalho que eu estou entregando. Você tem coragem de assinar embaixo o trabalho que você está entregando? Os teus colaboradores assinam, têm orgulho de entregar esse trabalho que eles estão entregando aí para a empresa? Não é? Porque muitas vezes a gente escuta: estou ganhando pouco, uma grande preocupação das pessoas com a remuneração, com o salário, né? Mas poucas vezes a gente vê as pessoas preocupadas com a qualidade das suas entregas, né? Dizendo: as minhas entregas têm um padrão alto de qualidade que justifica que realmente eu estou dando um a mais para a empresa, então eu mereço uma remuneração a contento. Nunca é assim o argumento, né? O argumento é mais sempre: o fulano ganha mais, a outra área está ganhando mais, o mercado está pagando mais. Nunca é eu estou entregando mais de forma consistente. Eu assino embaixo do meu trabalho e o cliente avalia muito bem o meu trabalho. Então essa é uma perspectiva diferenciada, né? A qualidade pessoal. O quanto que eu me orgulho do meu trabalho a ponto de estar disposto a assinar esse trabalho e a receber o feedback que for por esse trabalho. Me responsabilizar pela qualidade desse trabalho que eu estou entregando.
Quantas pessoas teriam essa coragem de assinar embaixo e estar disposto a, pode vir, fui eu que fiz, estou dando a minha cara a tapa aqui, vamos lá, eu tenho certeza que eu dei o meu melhor, eu tenho certeza que esse é um trabalho de altíssima qualidade. Quantas pessoas conseguem, né, colocar o seu nome nessas entregas, né? E aí eu me lembro muito de uma historinha que se conta dentro do grupo da qualidade, que tem a ver com a confiança, né? Essa confiança da qualidade do trabalho, a confiança das entregas, e era um exercício que era feito com gestores, que se perguntava para o gestor o seguinte: você pularia de um precipício com um paraquedas que tenha sido dobrado por alguém da sua equipe? Você pularia de um precipício com um paraquedas que tivesse sido dobrado pelo seu chefe? Você pularia de paraquedas, né, pularia de um precipício com um paraquedas que tenha sido dobrado pelo presidente da sua empresa? Você pularia de um precipício com um paraquedas dobrado por você mesmo? Confiança e qualidade, é isso. Eu acho que essa é uma historinha que nos faz refletir muito sobre o nosso compromisso com a qualidade. E eu termino com uma frase poderosíssima para vocês: entregue qualidade ou você estará ajudando a aboli-la. Exija qualidade ou você estará ajudando a aboli-la. Faça isso com a sua equipe e crie na sua equipe essa visão da qualidade, que todos entreguem e cobrem qualidade no seu dia a dia de trabalho. Espero que vocês tenham gostado. Gestão é isso, né? São essas pequenas verdades e esses grandes aprendizados de frases tão simples que a qualidade traz para a gente. Até o próximo!